Estamos juntos mais uma tarde, seja bem-vindo, bem-vinda. É hora da gente se encontrar aqui com ele que tem nos ajudado todas as semanas a ser mais saudável por completo. Dr. César, tudo bem? Tudo bom, Teru? Tudo jóia. Hoje vamos falar de um assunto que afeta aí a sua vida, afeta a sua família. Vamos falar de redes sociais e saúde mental. Será que tem muita coisa ruim? Será que tem alguma coisa boa, Dr. César? Pois é, rede social, você que está sempre conectado ou quer conectar, vamos falar sobre isso. O que é bom, o que é ruim, o que ajuda e o que não ajuda. Fica aqui com a gente porque hoje promete. E também aqui você tem um espaço aberto para tirar as suas dúvidas. Então tem que aproveitar esse programa. Daqui a pouquinho eu falo aqui para você os nossos canais aqui de comunicação para você mandar a sua pergunta e tê-la respondida pelo Dr. César. Doutor, eu gosto de começar o programa com uma reflexão. A gente sempre traz aqui, esse ano a gente escolheu trabalhar com as meditações matinais de 2023, tem meditação para adulto, meditação para criança, meditação para teen, meditação da mulher. Hoje a meditação dos adultos traz um texto lindo que está em Daniel 2, versos 20 e 22. Diz o seguinte, olha, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Que exclamação do poder de Deus a gente encontra nessa passagem. Se você quiser ler e grifar aí na sua Bíblia, Deus está falando com você e comigo. Olha, Daniel 2, versos 20 a 22. Daniel 2, versos 20 a 22. Ele merece sim ser bendito, ser exaltado e ser exclamado, aclamado, como fez aqui o profeta Daniel, porque realmente tudo que nós temos, toda a fonte da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, vem de Deus. A gente convidou ele para estar aqui com a gente nesse programa, para estar aí na sua casa, estar aí nesse lugar onde você está, te visitando e te concedendo um pouquinho dessa sabedoria para que a gente viva uma vida melhor aqui. Então aceita, ele é um Deus de amor, aceita esse amor que está chegando aí para você e é dele. Vida e Saúde vai começando assim, a gente vai ali e volta já. Redes sociais e saúde mental é o assunto que você confere daqui a pouquinho. Vida e Saúde na sua tela, falando de um assunto do seu cotidiano, da nossa vida. Dr. César, redes sociais. Lá atrás, eu vou falar aqui da minha mais antiga, eu acho que foi Orkut. Você teve Orkut aí na sua casa? Você tinha no seu computador, você tinha que colocar ali uma descrição de você. Hoje em dia tem tantas redes sociais que a gente perdeu agora esse controle, né? Tem para todos os nichos, todos os tipos de pessoa, mas as redes sociais deixaram de fazer parte da nossa vida de lazer. O senhor lembra a primeira vez que o senhor se cadastrou no Facebook, por exemplo, e encontrou algum colega de faculdade que fazia tempo que não via, Dr. César? Não foi uma coisa boa? Realmente é uma coisa boa. Esse é o benefício da rede social, né? Porque facilita a interação com outras pessoas, mesmo que seja no campo virtual, no modo virtual, mas ajuda, porque, né, Teru, tem pessoas que não têm condições de visitar um amigo, um parente que está muito longe, às vezes está em outro país, né? Ou às vezes tem alguma limitação física que impede de viajar, então isso facilita essa conexão. E a gente tendo essa conexão, isso ajuda muito para a saúde mental, porque fomos criados por Deus para ter interação social com as pessoas e o meio virtual é uma das maneiras que a gente pode fazer essa conexão, né? Maravilhosa! Agora eu quero saber o seguinte, a gente foi para as ruas para saber quanto da rotina das pessoas ou quanto tempo elas estão conectadas. Vamos dar uma olhada. Quem
Quem não gosta de usar as redes sociais, não é mesmo? Eu mesmo, sempre que tenho um tempinho livre, eu estou navegando. Mas quanto tempo será que as pessoas têm passado nas redes sociais? E será que isso está gerando algum desconforto para a saúde emocional? É o que eu vou descobrir agora e eu te convido a ir junto comigo para descobrir essa resposta. Quanto tempo você passa conectado? Nossa, muito. Muito. Agora que eu não estou trabalhando, é bastante mesmo. Tipo, bastante, toda hora. Bastante. Pelo menos umas 2, 3 horas. Difícil falar assim, né? Porque hoje em dia não é só mais lazer, né? A gente usa para o trabalho, para tudo. Então, vão algumas horas boas, assim, umas 3, 4 horas do dia, fácil. Eu já tive curiosidade de pesquisar lá e ver se quanto em média dá umas 2 horas e meia, 3 horas. Uma porque a gente trabalha com isso também, então a gente acaba conectado muito tempo ali. Foi unanimidade. Todo mundo reconhece que fica muito tempo conectado. Alguns se sentem confortáveis, já outros sentem os efeitos físicos e psicológicos desse hábito. Umas coisas que a gente vê na internet, como alguns vídeos, são meio que perturbador, né? Eu me sinto normal. Às vezes um pouquinho de inveja, de ver as pessoas fazendo coisas que eu gostaria de fazer e eu não consigo, porque eu tô preso no trabalho ou preso no cotidiano. Eu já senti isso relacionado antes de dormir. Assim, algumas vezes sim. Não é à toa que hoje em dia até faço higiene do sono, de não ficar mexendo no celular antes de dormir, para tentar dormir melhor. Isso eu acho que me afeta bastante. Mas assim, sensação de mal-estar, de tristeza, assim, não, nunca senti. Eu já senti vontade de desconectar, de estar muito tempo ali na frente, de fechar o celular assim, a vontade de esquecer aquilo ali durante um tempo assim. Uma coisa é certa, sentindo-se bem ou não, as pessoas já tentaram diminuir o tempo de uso das redes sociais. Já, mas eu não consigo. Não consigo. Não adianta, eu não consigo. É um vício muito forte. Já, mas parece que é um vício quando às vezes eu tô vendo TV e parece que o dedo tá coçando para ir buscar o telefone para olhar o que tá acontecendo. Já tentei num período de jejum tentar ficar, mas não consegui muito não. Consegui no máximo uma semana mais ou menos sem a rede social de lazer, assim, sem Facebook, sem Instagram. Eu já tentei, mas é difícil porque a gente se sente meio que um peixe fora d'água, assim, né? Até a internet mostra pra gente as notícias e tudo, então a gente tem um medo de não saber ou saber depois. Então eu acho muito difícil isso, entendeu? Eu acho difícil ficar de fora por causa disso. Não é fácil não. Quero saber se você já conseguiu ficar um dia ou de repente um período aí do seu dia sem utilizar alguma rede social. Aliás, vou lançar a pergunta do dia para você contar pra gente aqui. Como é que você utiliza as redes sociais no seu dia a dia? Quero saber detalhes. Você pode me dizer se você acorda e já precisa checar ali se alguém te mandou mensagem no meio da noite, ou se você deixa suas notificações desativadas, ativadas. Se tem regra, vale usar celular na hora das refeições, ou se você tem algum outro tipo de ritual aí para o uso das redes sociais na sua vida. Você pode contar pra gente usando o QR Code aqui da tela, ou então digitando o nosso contato pelo WhatsApp, que é 12 98266 0004. Como é que você usa as redes sociais no seu dia a dia? Doutor César, esse uso das redes sociais vai afetar a nossa mente de alguma maneira. Como é que isso afeta? A gente tem que pensar o seguinte: rede social é uma forma de comunicação. A gente precisa de comunicação. Só que a gente precisa de comunicação presencial, olho no olho, tete a tete, tocar na pessoa. Então, se a pessoa vai priorizando a sua relação social para o mundo virtual, ela vai ficar com a falta, né, desta necessidade básica, até fisiológica, de contato presencial. Então, isso pode produzir irritabilidade, pode produzir os malefícios da solidão, né, como depressão, por exemplo. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas só adiantando. Então, quer dizer, a saúde mental, ela pode ser preservada. O que é saúde mental? Saúde mental, assim no sentido genérico, né, é a gente conseguir trabalhar, conseguir amar, conseguir produzir, conseguir se relacionar com as pessoas de uma maneira
razoavelmente boa, né? Sem estar caindo para um lado ruim de ser muito melancólico, pegajoso, dependente, e sem cair para o outro lado de ser arrogante, orgulhoso, autoritário. Então, saúde mental é essa capacidade de amar e de trabalhar. Então, eu preciso do mundo presencial para isso, né? Eu preciso ter alguém que está trabalhando comigo. Nós estamos trabalhando juntos aqui nesse programa, então eu preciso disso, você precisa disso, né? Toda a equipe que trabalha com a gente. Então, se a pessoa fica muito tempo no mundo virtual, ela se priva desse contato presencial, isso vai gerar solidão, vai gerar também um vício cerebral e se a pessoa tem muito aquela fissura por likes, ela quer ter visibilidade muito pelo mundo virtual, sentir amada, querer só pelo mundo virtual, isso vai criando uma solidão na realidade, né? Se a gente pensar bem, redes sociais existem presencialmente e virtualmente. Pensa comigo, rede social, o que é uma rede social? É um grupo, né, de pessoas que nos dão apoio ou que são conectados conosco, certo? Agora, quando eu estou falando de uma rede social familiar, meus vizinhos, meus amigos ali, eu tenho tempo para começar uma conversa e terminar uma conversa. Já com redes sociais virtuais, para onde eu for, eu levo comigo. Se eu estou no banheiro, eu posso levar o celular. Se eu estou na cama, eu posso levar. Se eu estou de férias, do outro lado do planeta, eu posso levar essa rede social comigo. Realmente há um poder um pouco mais abrangente as redes virtuais, as redes sociais virtuais, que acabaram invadindo a nossa vida de uma maneira muito completa, uma avalanche, doutor César. É uma avalanche e, sabe, eu sempre gosto de pensar assim, como é que Jesus lidaria? Né? Será que ele teria celular? Será que não? Teria um tablet? Será que ele estaria no Twitter? Então, a gente pensar, quando ele viveu aqui, em termos de comunicação social dele, ele tinha 3 dimensões. Né? Eu já falei isso aqui no programa, é bom repetir. Ele tinha momentos que estava com todo mundo, então ele estava em contato com todas as pessoas, né? Talvez hoje seria um paralelo, você está conectado na sua rede social, Facebook, Instagram, enfim, os outros. Mas tinha horas que ele tinha só aquele grupo menor para ele treinar. Então é quando você vai ficar com a sua família, né? E tinha horas, e ele gastava horas com isso, estar sozinho. Sozinho para quê? Para pensar, para meditar, para orar, para ir para o meio da natureza. Ele gostava de ir para o Jardim do Getsemane, outros locais à beira do mar. Então ele ia para poder pensar, para meditar. Então o cérebro humano precisa disso. A gente precisa de ter momentos de você estar só com você, para você pensar, meditar, ler, refletir, porque isso descansa o cérebro. As pessoas que ficam muito tempo conectadas em eletrônicos, elas estressam o cérebro, porque o cérebro humano foi construído para ter esses momentos, né? Você vê a questão, Deus criou o mundo em 6 dias e fez um 7º dia ali para um descanso. Então esse descanso é fisiológico. Tem até uma ciência que estuda isso, né? Que é a cronobiologia, né? Que estuda a relação do tempo com a saúde, com o funcionamento do nosso corpo. E foi verificado que os seres humanos precisam desse ritmo de 7º dia, que chama-se ritmo circaceptano, nome é esquisito, né? A gente precisa disso aí. Então, a rede social é legal porque nos ajuda nessa comunicação e várias maneiras que a gente pode usar, mas a gente não pode abrir mão do contato pessoal, porque isso deve ser prioridade na nossa vida. Eu não sei se eu estou errada, doutor César, mas eu tenho a impressão de que quando a gente está... Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, a gente não percebe o tempo passar. Já parou para pensar nisso? Você sai de férias, quando você pisca o olho, já tem que voltar a trabalhar novamente, porque você estava fazendo uma coisa gostosa. Quando a gente está verificando redes sociais, a gente também não percebe a passagem do tempo. E o nosso cérebro parece que dá aquela sensação de recompensa. Então a gente fica ali, a gente vê um vídeo legal, a gente dá risada, passa para o próximo, a gente se acostuma com um prazer rápido, imediato e recorrente. E a vida real, ela não é assim, né? Ela não é assim. A gente tem louça para lavar, a gente tem banheiro para limpar, a gente tem tarefa da escola para cumprir. Tem que fazer compra do mercado, né? Tem que, enfim, várias outras coisas, né? Realmente, você sabe que até os estudos mostraram que, por exemplo, se você está como pai, como mãe e senta na sua sala da sua casa e você está com o seu celular e você dá o tablet para o teu filhinho e você pensa, eu estou pertinho dele ali, eu estou junto dele.
tá junto, mas tá separado, né? Não tem essa Desconectado. conexão, tá desconectado da criança ali. Então, é isso, a gente tem que evitar que esse mundo tecnológico, ele invada a nossa relação social de uma maneira que a gente acaba ficando distante e isso prejudica, né? Agora, a senhora acha que a gente consegue fazer essa medição do tempo, esse controle do tempo? Porque é difícil controlar, não é? É difícil se dominar e perceber que, olha, realmente eu estou gastando muito tempo nisso. Como é que funciona? Porque é como se fosse um tipo de, eu não sei se é uma palavra muito forte, mas um tipo de droga. A gente fica ali anestesiado diante de uma realidade acontecendo ao nosso redor, a gente fica alheio. A gente tem que fazer uma diferença. Até uma pessoa foi entrevistada no Fala Povo, né, aquele casal, e aquela senhora falou assim, de que até por questões de trabalho, então ela tem que estar várias horas conectada. Então isso é uma categoria, né? Tá. Isso é uma modalidade de você usar a rede social por questão de trabalho. Mas realmente quando você vai priorizando, você falou aí, né? Você vai vendo um vídeo e vê o que postaram sobre a tua foto, vê o que falaram da frase que você colocou ou do vídeo que você colocou, compartilhou ali. Então isso gera realmente uma dopamina cerebral, né? E você pode ficar meio viciado nisso. A pessoa pode ficar viciada em ter essa resposta de quem está assistindo o que ela posta, né? E coisa positiva, evidentemente, então isso vai gerando uma resposta mental, cerebral, neuroquímica, que cria uma certa dependência. Então a pessoa pode ficar, ela já quer acordar, já quer ver o que falaram da última foto que ela botou antes de dormir, né? O que falaram da minha foto? Então a gente tem que parar e pensar, peraí, o que eu estou fazendo? E outra coisa importante também em relação ao uso de redes sociais, é pensar assim, o que me motiva a fazer isso? Por que eu estou sendo tão empurrado por um impulso para estar conectado? Eu tenho que pensar nisso, é o quê? É para me mostrar, é para fofocar, é para criticar o outro? Qual é o propósito, então, qual é o dessa propósito conexão? da rede social, né? Se a gente começar a pensar qual é o propósito, de repente a gente pode encontrar alguns propósitos bons e o que não são bons. Então, o que não são bons eu preciso escolher, eu vou continuar ou não vou continuar, né? Agora, muita coisa na nossa vida hoje foi facilitada pelo uso da tecnologia. Muita coisa mesmo. A gente tem máquina de lavar, a gente tem máquina de secar, a gente tem máquina de limpar a nossa casa, a gente tem tanta máquina que ajuda a gente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que alguns prejuízos vieram por essas facilidades. Com as redes sociais, mesma coisa. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o que é que o uso excessivo das redes sociais pode causar. Vou trazer essa... Aliás, doutor César, eu vou tirar vários aqui, porque, olha, algumas são bem óbvias, mas pode gerar ansiedade. O senhor estava falando, acorda, já precisa checar o que alguém disse sobre a minha postagem. E você sabe que tem um tipo de síndrome, que é chamada síndrome do pensamento acelerado, SPA, que tem muito que ver, claro, com o perfil da pessoa, do temperamento dela, mas também com muita exposição a telas, né? Pessoas que têm muita informação, fica o tempo todo ali buscando informação, então ela vai deitar à noite, o cérebro não desliga, ela fica ali o pensamento rodando, o que eu faço com isso, não consigo relaxar para dormir. Uma das coisas a fazer realmente é você reduzir esse consumo de informações pela mídia, né? Então isso vai baixar a sua ansiedade. Bom, vamos ver um outro problema que o excesso de redes sociais pode causar. Olha aqui, a busca desenfreada pela perfeição. A gente não pode se esquecer que as imagens que você vê na tela são imagens editáveis. Tem gente que posta lá sem filtro, hashtag sem filtro, mas a maioria foi editada. E como está dizendo ali, busca desenfreada pela perfeição. Quer dizer, a gente quer ser perfeito. Ser perfeito não é nenhum problema, né? Esse desejo. Mas muitas pessoas, elas meio que saem um pouco da realidade, no sentido de querer colocar na rede social só um lado daquilo que ela é, né? Então, bota uma foto programada, toda trabalhada, né? Bota um penteado, enfim, e gastou uma grana lá no cabeleireiro para poder aquela foto toda produzida. Claro, não está errado você também tirar a foto e botar toda descabelada aí com a roupa, não.
mas tem pessoas que têm uma obsessão por isso aí. Então elas escolhem uma foto, escolhem uma frase, escolhem um vídeo, escolhem aquelas fotos que parece que é tudo alegre e tal. Isso é uma parte da vida, né? Mas qual é a outra parte da vida? Então, cuidado também. Até alguém falou uma coisa interessante, aquele rapaz que foi entrevistado no Fala Povo, ele falou que sentia inveja, né? Lembra que ele falou? Foi honesto. Sentia inveja, ele olha a rede social, sentia inveja. A rede social gera uma inveja. O cara tem um carrão que eu não tenho, ou tem uma posição social que eu não tenho. Então, tá num lugar que eu gostaria de estar. São tantas essas possibilidades. Tantas coisas, que aqui, na verdade, está falando de uma busca que acaba gerando até sofrimento, uma perfeição inatingível. Ou daquilo que é do outro, né? Daquilo que não é a minha realidade. O que a rede social pode ter de prejuízo é quando eu quero exigir de mim um tipo de perfeição, seja física, seja profissional, que está fora da realidade, porque eu quero me comparar com alguém, né, que chegou lá no ponto que eu não cheguei ainda, nem é para eu chegar, não preciso chegar, cada um vai no caminho que é possível, né? Então, não se compare olhando as redes sociais. Muito bem, olha, outro prejuízo que o excesso de uso de redes pode trazer é o sedentarismo. Talvez você esteja aí fazendo dieta, preocupado, mas está gastando muito tempo sentado em vez de gastar calorias. É verdade, né? Você vê que a movimentação do corpo é uma coisa fisiológica, uma coisa que faz parte da saúde. Eu gosto de falar das crianças, né? Tão lindas, as crianças pequenininhas, né? 2 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. Você vai de mãozinha dada e o bichinho tá pulando, tá saltando e tal. Isso é vida, né? Isso é vida. Então, você ficar muito tempo na rede social, você facilita sobrepeso, né? Já reparou? Já reparei isso. Às vezes, se eu vou lanchar e boto para assistir ali no meu computador um telejornal, por exemplo, eu fiz um sanduíche, tem um suco, tem uma fruta. Aí eu estou vendo o telejornal ali, cadê o sanduíche? Já comi? Eu nem percebi que eu comi, né? Então, a gente tem, o sedentarismo, o que é sedentarismo? Sedentarismo é você não praticar nenhuma atividade física, né? Então, isso é ruim. Então, praticando atividade física, você vai ter um monte de benefícios para a saúde. Muito bem, vamos seguir aqui com mais um prejuízo que pode vir por conta do uso excessivo de redes sociais, a depressão. A gente está falando aqui, olha, de ansiedade e agora depressão, doutor César. Muitas pessoas, viu, Teru, porque elas canalizam muito a sua conexão social para o mundo virtual, ela não dosa bem o tempo que ela gasta com pessoas reais no mundo real. Então, ela gasta mais tempo, investe mais no mundo virtual, ela vai ficar sozinha. A solidão é um dos fatores que pode promover a depressão. Inclusive em crianças, você sabe que foi feito um estudo publicado numa revista médica top e que avaliou 10 mil ou 11 mil e poucas crianças de 9 a 11 anos e se verificou que as crianças ficavam mais tempo com tela, né, com rede social, com games e mais tempo. E por isso não conseguiam dormir mais do que 7 horas por noite, elas tiveram mais sintomas depressivos, porque estavam ali muito no mundo virtual, isolado do amiguinho, do coleguinha e tal. Isso para a vida adulta é semelhante, né? Acho que puxa então para esse outro problema aqui que o excesso de redes sociais pode causar. Sensação de isolamento. Quer dizer, você está no mundo, você está na China, você está na Alemanha, você está na América do Sul, mas está sozinho, é mais um na multidão. E é realmente o isolamento, ele é um fator preditor de surgimento de depressão. As pessoas mais isoladas, as pessoas mais sozinhas, inclusive de certas doenças clínicas, físicas. Tem um estudo que eu li anos atrás dizendo que pessoas muito ricas, milionárias, que moram no apartamento, sei lá, de 400 metros quadrados, na Avenida Paulista, sei lá onde, e que tem uns quadros, né, caros, enfim, de artistas famosos, mas que estão sozinhas, algumas delas passaram a ter tuberculose. Olha só que coisa, quer dizer, a imunidade abaixou dessas pessoas, porque elas estavam sozinhas, com uma solidão, gerou tristeza, a tristeza diminuiu a eficácia do sistema imune, e aí um vírusinho lá, uma bactéria, né, o bacilo de Koch, no caso, que produz a tuberculose, apareceram essas pessoas ricas, né, de alta classe social. Então, o isolamento é ruim. Muito bem, olha, ainda tem mais um prejuízo aqui que vai afetar
na nossa saúde mental o excesso de uso de redes, que é a autoestima abalada. É a comparação, doutor César? Seria você a comparação? vê aquele fala-povo lá, aquele rapaz falou, né? Ele sente inveja, né? Então você abre uma rede social de uma pessoa famosa, você vê lá aquelas fotos bonitas e tal. Gente, de casa, pessoa famosa também tem problemas, tá certo? A gente vê aí, na mídia aparece um jogador de futebol aí que ganha bilhões, o cara foi preso, né? Tava lá, estuprou não sei quem. Então, não construa sua autoestima fazendo comparações com o que você vê na rede social. Porque o que aparece geralmente na rede social é o lado positivo e aquela coisa produzida, né? Você não sabe o histórico dessa pessoa aí que também vai ter dificuldade. Muito bem, quero trazer algumas interações aqui na nossa tela neste momento. A gente perguntou como é que você usa as redes sociais aí na sua casa. A Luzia disse que usa as redes sociais somente no intervalo do serviço e depois e antes de dormir. Ó, já tem um controle, tá controlada, né? né, Luzia? A Marcela Santos diz que usa bastante porque trabalha com ela, porém hoje tenho clareza que precisamos ter muito cuidado, pois aproxima as pessoas que estão longe e afasta as pessoas que estão perto. Isso é muito perigoso, comenta aqui. Sabe a Marcela, hein? Legal, Marcela. Você sabe que eu tenho trabalhado comigo mesmo, nesse sentido, né? Quando eu vou sair com meus netinhos, por exemplo, vou num parque ou vou lá no condomínio onde eles moram, eu sinto assim, eu vou pegar o celular, não, peraí, eu vou deixar o celular agora parado. E você sabe que é muito interessante porque eu acabo curtindo as coisinhas engraçadinhas das crianças, né? Eu perderia isso se eu estivesse né, conectado ali, tomando conta deles, mas tenho procurado fazer isso, assim, de observar as coisinhas, as frases que eles dizem. Isso é benéfico, traz uma alegria, né? Uma coisinha tão gostosa, você ver as coisas lindas que as crianças fazem. Então, a gente pode se disciplinar para deixar quieto, né, ali o acesso à rede social, que aliás, na verdade, não acesso à rede social, mas estou dizendo o celular no sentido de trabalho, de WhatsApp e tudo isso. Eu acho que esse seria um assunto que a gente pode explorar um pouquinho mais no próximo bloco, doutor César, porque a gente tem coisas também para olhar do lado positivo das redes sociais. Então, vamos daqui a pouquinho conversar sobre benefícios? Já. Agora, não esquece que o doutor César está aqui e ele pode responder as suas dúvidas que vocês mandam para a gente. Então, aproveita o intervalo para mandar aquela sua dúvida com relação ao uso de redes sociais e à saúde mental, tá bom? A gente vai ali e volta já.